Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. E é uma alegria enorme estar sempre com vocês, essas companhias tão maravilhosas, né? Que são muito importantes para o canal. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva a todos nós, a todos os nossos irmãos em humanidade, na sua paz, na sua luz e no seu amor. Então, nós vamos fazer a prece inicial, mentalizando a figura meiga, amiga desse nosso mestre, desse nosso modelo e guia. E vamos agradecer a ele todas as bênçãos, as oportunidades de trabalho, de crescimento e de aprendizado que ele, no seu imenso amor por nós, nos proporciona. E agradecer também a Deus, nosso Pai, pelo amor infinito que Deus derrama sobre nós. Agradecendo aos amigos espirituais, a Maria de Nazaré, nossa mãe, a Allan Kardec, a todos os missionários como Chico Xavier e tantos outros, que nos trazem a mensagem libertadora, nós somos profundamente gratos. E pedimos, Jesus, que nos envolva na tua paz nesta noite e que estes momentos tão singelos de reflexão possam ser úteis para todos nós. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouco em torno da parábola do joio e do trigo. Essa parábola Jesus contou para os seus discípulos e, entre muitas outras parábolas que ele contara anteriormente. E Mateus relata em seu evangelho, no capítulo 13, versículos 24 a 30, ele relata essa parábola de Jesus. Então, eu gosto de ler para a gente saborear, assim, as palavras do Cristo, né? Depois a gente comenta algumas coisas. Então, Mateus relata, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, também apareceu o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio,
e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, ai, desculpa, gente. Então, essa parábola, como tantas outras que Jesus contou, refere-se ao reino dos céus. Então, dessa busca, dessa conquista, né, do reino dos céus, que Jesus nos incentivou a buscar. Então, nessa parábola, ele conta que um homem, um semeador, semeou uma boa semente no seu campo. E o reino dos céus é semelhante a esse homem que semeou essa boa semente. Que campo é esse? O campo é a humanidade em nós. Então, o campo é a humanidade. Em nós, no nosso íntimo, ainda se misturam o joio e o trigo. Nós trazemos erros, defeitos, condicionamentos do passado, desafios que nós ainda não conseguimos superar. Mas o nosso esforço é de aumentar o trigo em nós. Deixar que a boa semente dê muitos frutos, né, no nosso íntimo. E quando a gente fala desse homem que saiu, desse semeador que saiu para semear, nós sabemos que o semeador é Jesus. E na parábola do semeador, Jesus fala do homem que saiu a semear. E ele semeou a boa semente. Mas nem todas as sementes produziram 100%. 100%, não é? Muitas produziram pouco, porque elas caíram em terrenos que não estavam propícios a que essas sementes brotassem e dessem frutos. Ah, mas aí o semeador escolheu mal as sementes? Não. A semente que ele semeou era de excelente qualidade. O campo é que não estava propício, não estava preparado. Tanto que ele saiu semeando, umas caíram na beira do caminho, aí não tinham raízes, os pássaros comeram, não é? Elas não brotaram, outra caiu no espinheiro, e assim Jesus dá exemplo desse campo que é o nosso coração, que é o nosso íntimo. Quantos de nós que ouvimos os ensinamentos do Evangelho e não absorvemos, não conseguimos entender a importância de vivenciar esses ensinamentos. Então, o problema não é do semeador, não é da semente, é do campo, é do nosso íntimo, é de cada um de nós. Aí ele fala que os homens dormiram. O que é esses dormir, né? É o sono da ignorância, é o sono da ilusão, da cegueira, né? Causada pelas nossas paixões, pelas nossas ilusões do mundo. E esse inimigo, quem é esse inimigo? É aquilo que está no nosso íntimo
e que é oposição à lei divina. São todos os nossos equívocos que estão em desacordo com a proposta divina. Então, esse é o inimigo. Esse inimigo íntimo, né, que representam as nossas fraquezas ainda. E aí, vindo o inimigo, semeou o joio, não é? Porque os homens estavam dormindo, ou seja, nós nos deixamos envolver, nos deixamos iludir pelos convites ilusórios do mundo. Então, nós deixamos que as nossas paixões inferiores, a nossa ignorância, não é? A nossa acomodação, as nossas ilusões falem mais alto. Elas estão mais presentes em nossas vidas. Então, isso aí representa o joio. Qual que é a diferença entre o joio e o trigo? Jesus disse aqui, olha, quando os servos falaram com ele, podemos arrancar o joio? Aí o Senhor falou, não, não arranquem, porque pode ser que, ao colher o joio, vocês arranquem o trigo com ele. E deixe que cresçam juntos, o joio e o trigo. E quando chegar na época da colheita, ele vai dizer aos ceifeiros, aqueles que colhem, né, no campo, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, e atirai-o no fogo, e o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, o joio, se você olhar uma plantação de joio e uma plantação de trigo, eles são muito semelhantes, muito semelhantes. Mas quando você pega o joio e você esfrega assim na mão, não tem nada dentro, não tem semente, só tem casca. Não tem nada, é vazio por dentro. Aí, quando você pega o trigo, que você esfrega assim, tem muita semente. Então, quando está pequenininho, não dá para distinguir muito bem o joio do trigo. Por isso que eles precisam crescer juntos, não é? Para que depois eles possam arrancar, né, o joio, queimá-lo e guardar o trigo nos celeiros. E tem aqui no livro Vinha de Luz, o capítulo 107. Tem uma mensagem de Emmanuel que eu gostaria de distinguir uns pontos. Que Emmanuel comenta, o capítulo chama Joio. E Emmanuel comenta essa fala de Jesus: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Assim falou Jesus. Isso está em Mateus 13:30, né? E Emmanuel diz o seguinte: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste
no quadro das experiências da vida. Aqui nós podemos comparar conosco, com a humanidade. Existem pessoas joios e pessoas trigo. Então, nessas caminhadas nossas, né, reencarnatórias ao longo dos milênios, nós estamos convivendo junto com pessoas joio e pessoas trigo. E Deus permite que assim aconteça. É uma tolerância de Deus que respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos criou a todos simples e ignorantes e nos deu potencialidades divinas que estão adormecidas em nosso íntimo. Então, nessa fase de transição planetária, em que a regeneração, um planeta de regeneração, está se implantando aqui na Terra, não é? Há essa última oportunidade dos espíritos de todos os níveis de evolução reencarnarem. Por isso que nós estamos vendo esse panorama aí no mundo, tão doloroso, tão difícil. O joio está crescendo junto com o trigo. Aí vai haver a separação. No momento certo, Deus, com a sua lei perfeita, fará essa separação. O trigo será recolhido ao celeiro, ou seja, o trigo herdará a terra, as pessoas que se esforçam para fazer o bem, as pessoas que cumprem com muito esforço o ensinamento maior do amor, né? Amar a Deus e amar ao próximo, essas pessoas permanecerão aqui na terra. Mas as que forem joio serão atadas em molhos e atiradas ao fogo, ou seja, elas serão banidas da face da terra. Vão reencarnar em outro planeta, mas de acordo com seu nível evolutivo. Então, Deus permite que todos tenham a mesma oportunidade. Emmanuel fala que o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Então, ele dá uma oportunidade, não é? De nós usarmos o nosso livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Mas chega um momento que nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas equivocadas. Não é castigo de Deus. Aconteceu em Capela e acontece em todas as épocas da humanidade. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 11, a Gênese espiritual, no item 33 e seguintes, Kardec vai falar das emigrações e imigrações dos espíritos. E ele diz assim: no intervalo de suas existências corpóreas, os espíritos se encontram no estado de erraticidade, que é
o período, o intervalo entre uma encarnação e outra, e formam a população espiritual ambiente do globo. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações desaguam incessantemente uma na outra. Ora estamos no corpo físico, encarnados aqui na Terra, ora nós estamos vivendo, desencarnados, vivendo a vida de espíritos no mundo espiritual. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual para o mundo corpóreo. É o estado normal. Então, quem está no mundo espiritual vai reencarnar aqui. É essa imigração, né, do mundo espiritual para o mundo corpóreo. E os que estão no mundo corpóreo vão emigrar para o mundo espiritual. Em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes acarretam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Então, e esse capítulo é maravilhoso, só que não temos tempo de lê-lo todo aqui e comentar. Então, para acelerar esse progresso, acontecem as desencarnações coletivas. São terremotos, são tsunamis, um avião que cai, enfim, essas tragédias, essas calamidades coletivas que acontecem no planeta. São espíritos que têm o mesmo tipo de infrações à lei de Deus, que se reúnem num determinado momento para juntos resgatarem os seus débitos. Então, é a sabedoria, a perfeição da lei divina. Então, é normal isso. Espíritos reencarnarem aqui na Terra e depois voltam para o mundo espiritual. Os Espíritos dizem para Kardec no Livro dos Espíritos que os mundos são solidários entre si. Então, muitos reencarnam aqui na Terra, outros em outros mundos, mais adiantados ou menos adiantados, dependendo das necessidades daquele espírito. E Emmanuel continua: importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então, não é que há relaxamento, ou os ensinamentos não são bons, ou Deus não se preocupa conosco, não. Ele sabe que o bem sempre vence, sempre triunfa. Então, a gente fica pensando, quando Jesus olhou para Judas, apesar da traição de Judas, ele já sabia que aquilo ia acontecer. O que ele viu? Ele viu o traidor?
que talvez seja uma palavra forte. Aquele discípulo equivocado, ele viu? Ou ele viu Joana d'Arc? Porque depois Judas reencarna como Joana d'Arc, muitos séculos depois. Quando ele viu Paulo, olhou para Saulo, ele viu aquele doutor da lei arrogante, aquele doutor da lei que perseguia os cristãos, que matava, que prendia, que torturava, que odiava Jesus, ele viu ou viu Paulo? E é assim, a paciência de Deus para conosco é infinita, porque infinito é o amor dele. Ele conhece cada um de nós, ele sabe da nossa potencialidade. Então, essa fase, essa ausência do bem que há em nós vai passar. E ele espera pacientemente. Jesus falou que o Pai permite que o sol nasça para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Ele trata todos iguais, porque ele sabe que no decorrer da nossa caminhada através dos milênios, nós vamos progredir e vamos chegar à condição de espíritos puros, né, para o qual nós fomos criados. Aí Emmanuel diz aqui que Jesus manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Ele não quer jogar inseticida, vamos dizer assim, na plantação para matar o joio, porque ele vai prejudicar o trigo, vai contaminar, vai matar o trigo. Então, ele espera pela iluminação e pela misericórdia. Então, o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. A gente vai ascender, né, nessa escala do progresso. Nós não vamos ser espíritos infratores da lei de Deus para sempre. Uma hora nós vamos despertar para o amor verdadeiro, né? Aí Emmanuel diz aqui que o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faça então necessária a eliminação do joio em molhos. Então, é muito bonito isso que Emmanuel está dizendo aqui, que ele usa as afeições novas, situações diferentes. Então, você vê um homem e uma mulher que foram dando exemplo, assim, casados. Não deu certo o matrimônio, viviam as turras, se odiavam, passaram uma vida dolorosíssima. E eles vão reencarnar juntos, mais para frente, numa época determinada por Deus, para aprender a se amar. Mas eles vêm como marido e mulher? Provavelmente não.
eles vêm em forma de pai e filho, de mãe e filho, para que eles desenvolvam o amor diante daquele serzinho frágil que reencarna com eles. E através dos milênios, essas situações vão acontecendo, não é? Quantas vezes na nossa caminhada nós encontramos pessoas difíceis, pessoas atormentadas, pessoas que são ingratas conosco, que perseguem, que caluniam, e quando nós envolvemos essas pessoas com amor, fazemos prece por elas, temos paciência com elas, elas se transformam. Porque nada resiste à força do amor. Disso nós temos certeza. Aí Emmanuel diz: a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Deus não nos julga em grupos, não. Ele nos julga, a nossa consciência, né? Perante a lei de Deus, melhor dizendo, porque Deus não julga, é de acordo com a nossa vivência de cada dia. Cada um tem uma experiência, cada um está num degrau de evolução, e isso é levado em conta por Deus. Então, aquelas pessoas que se comprazem no mal, que querem ser maus, que prejudicam o seu próximo, que roubam, que matam, e que não se modificam, que gostam de fazer o mal, essas pessoas são esse joio que serão atados em nós e vão reencarnar em outro planeta. Mas aquele que faz o mal, mas uma hora ele desperta e vê, sente que ele precisa se modificar e começa a fazer o bem, esses terão o merecimento de permanecer na terra renovada. Aí Emmanuel encerra dizendo: eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. É isso que eu acabei de dizer. A lei é de amor, mas a pessoa escolhe odiar, matar, prejudicar, ela não quer nem ouvir que ela precisa se modificar. Aí o que acontece? Vai ser atada em molhos e vai ser levada para o fogo. O fogo é o símbolo da purificação. Então, esses espíritos reencarnarão em outros mundos, mas não como punição, mas como necessidade de aprendizado deles, igual aluno na escola. Ah, não deu conta naquele ano? Repete o ano. Vai aprender, vai aproveitar melhor as lições. Aí Emmanuel disse: nesse instante, vemos a individualidade e o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversos, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, e em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha.
Então, aqui, Emmanuel está mostrando como há choro, como há dor chorando pelo mundo. E não é uma dor só. Como está atado em molhos, são muitas dores, são muitas aflições, são muitas provas, muitas expiações que o espírito experimenta e ele fica aflito, ele fica com medo, porque é muito sofrimento, não é? Mas, com o esforço de se tornar melhor, de vencer o mal que há dentro de cada um, ele consegue. Então, o tempo nos educa. A dor é mestra que nos auxilia. Então, gente, vamos pensar nessa parábola. No livro A Gênese, no capítulo 28, Kardec fala: são chegados os tempos. E no outro item ele fala da geração nova. Leiam, está tudo claro lá. Leiam a pergunta 1019 de O Livro dos Espíritos. São Luís dá uma explicação belíssima. Nós não temos que temer. Se nós não demos conta nessa, com todo o esforço, nós teremos novas oportunidades através das reencarnações. Mas sempre lembrando que Jesus disse: jamais vos deixarei órfãos. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E ele faz aquele convite maravilhoso do vinde a mim. Vinde a mim, todos vós, que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a sua lei, e aprendereis comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis conforto, consolo para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, esse jugo é a lei de Deus, é a lei do amor que Jesus veio nos recordar. Então, gente, a doutrina espírita e o evangelho nos esclarecem. Vamos aproveitar, estudar, conhecer essa doutrina libertadora, esse evangelho que é o código divino, como disse Allan Kardec, e que nos auxilia na construção de nossa felicidade. Nós não estamos sozinhos. Não estamos. Então, ficam essas singelas reflexões em torno desse ensinamento, dessa parábola tão bela, como bela todas as que Jesus nos deixou, né? Essas 44 parábolas, né? E que ele fala muito sobre o reino dos céus. Então, nós vamos agradecer a Jesus através de uma prece singela, agradecer pelo seu evangelho, pela sua doutrina libertadora, e que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e possamos conhecer e vivenciar esses ensinamentos que são libertadores, que são o caminho, a verdade e a vida que o Cristo nos deixou, nos afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através de mim, ou seja, do seu evangelho, de seguir os seus exemplos.
que nós tenhamos alegria, bom ânimo para o aprendizado e que nós conservemos em nós a esperança de que a fé raciocinada nos proporciona para galgarmos os degraus da evolução que nos é proposto, que nos são propostos. Que Jesus abençoe e envolva em paz a toda a humanidade. E obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Então, meus amigos, uma boa noite para todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.